Mateus 12:33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra tola os homens hão de dar conta no dia do juízo de Deus. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Agora, por favor, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram expulsos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande choro. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os prendia na prisão. Mas os que andavam expulsos, dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra do Evangelho. Amém. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu começava o meu ministério numa igreja bem pequenininha que se reunia no corredor da casa de um irmão, entre o muro e a casa dele, um pequeno corredor, e ali a gente começou um trabalho, e já era uma igreja pequena, com pouca gente. E eu tinha um amigo de uma grande igreja, pastor de uma grande igreja, pastor auxiliar de uma grande igreja, ou de uma grande denominação, um amigo muito querido. E eu contava para ele um dia os meus sonhos de um dia pastoreando, poder falar dos mistérios, tentar entender os mistérios e ensinar a respeito do Espírito, do Evangelho. E ele riu e disse: você está muito romântico. Palavra que o pastor dele, principal da igreja, usava. Você está muito romântico. A igreja não quer saber dessas coisas, não. A igreja quer ouvir palavras que põem as pessoas para frente. Recentemente, conversando com alguém que ouviu uma das minhas mensagens, e a pessoa disse: Ademir, você tem que parar de pregar como você está pregando. Essa pregação não enche igreja. A gente tem que fazer as pessoas acreditarem em coisas que elas querem ouvir. As pessoas querem ouvir alguma coisa. Elas sabem o que elas querem ouvir. E eu disse: mas eu preciso pregar aquilo que eu entendo que elas precisam pelo Evangelho. Ele disse: não. Isso não enche igreja. O que enche igreja é você dar para as pessoas o que elas querem ouvir. Irmãos, salvo engano meu, Caetano canta uma música, mais ou menos ele diz que Narciso gosta de espelho. Né? Ele gosta de se ver bonito, ele gosta de elogio. Ninguém quer ouvir do médico, por exemplo, que é portador de uma doença e precisa se tratar. A gente quer ouvir do médico é que está tudo bem. A gente não quer nem que o médico nos fale de tratamento. Ninguém vai ao médico com a vontade de que o médico diga: você tem uma doença séria e precisa tratar dessa e daquela forma. Mas a gente precisa ir ao médico e ouvir a verdade. Não é verdade? Você não precisa ouvir o que você quer ouvir, você precisa ouvir o que você precisa ouvir. Essa que é a grande verdade. Então o evangelho que nós pregamos
É o evangelho que entendemos coerente com o que Deus quer para nós e o que nós precisamos. Encher a igreja é uma consequência. Se Deus quiser, encherá. Se não quiser, não encherá. Mas nós não vamos vender a palavra. Então nós precisamos ouvir a mensagem e pensar sobre ela. Nós temos dois textos que são textos muito sérios. O primeiro vem da boca de Jesus. Mateus relata o que Jesus disse. Jesus disse que a gente pode conhecer uma árvore pelo fruto que ela produz. Essa é uma verdade que ele diz. A segunda verdade que ele diz é que uma árvore boa não produz frutos ruins. A segunda verdade que ele diz é que a boca fala do que está cheio o coração. A boca traz o que está cheio o coração. Dr. Freud, pai da psicanálise, ele coloca isso de outra forma. Ele diz que existe uma coisa chamada ato falho. Quando, sem querer, a gente fala alguma coisa que a gente queria esconder. Que não vem do nosso consciente, não vem da nossa escolha, da nossa vontade, mas surge do mais íntimo, do mais profundo e do mais escuro da nossa alma. E quando a gente fala sem querer, querendo, a gente põe a mão na boca e diz: meu Deus, me desculpa, por que eu falei isso? Porque essa era a sua verdade, que você tentava esconder. Mas de alguma forma ela escapou, ela veio e você deixou aquilo ser conhecido. Então a boca fala do que está cheio o coração. Mas não é apenas o discurso consciente escolhido. É aquilo que surge nos momentos de tensão. É interessante porque a verdade, às vezes, ela precisa ser encontrada nos momentos em que nós somos pressionados. Nós todos somos bastante bonzinhos, até que pisam no nosso calo. Nós todos somos muito santos, até o momento em que nós somos tentados. Nós todos somos muito controlados, até o momento em que nós somos desafiados. Conversava com o Mateus hoje, de manhã na cozinha, e a gente falava da dificuldade que a gente tem de controlar a nossa ação em razão da nossa emoção. O termo jurídico para explicar certos crimes é: o réu, o acusado, o suspeito foi tomado por violenta emoção, o que o leva a cometer o crime. Veja que a explicação é a pessoa tomada de violenta emoção, mas é preciso que essa violenta emoção seja a verdade da pessoa. Porque eu posso até ser tomado de violenta emoção, mas se ela não é mais a minha verdade, eu tenho agora um entendimento entre a emoção violenta, descontrolada, e a ação criminosa, pecaminosa. Eu tenho a minha vontade, que é formatada agora por um pensamento. E esse pensamento, que pode legitimar o mal do meu descontrole ou o bem do meu controle, advém de uma ou de outra coisa. De uma ideologia ou de uma filosofia. Cazuza, grande poeta da música popular brasileira, já morto talvez da geração dele, tenha sido o maior de todos. Em dado da música ele diz: eu preciso de uma ideologia para viver. Eu preciso que me vendam, que me deem uma razão para eu ser alguma coisa, para eu ser de algum jeito. Então vamos pegar a fala de Jesus. Você conhece uma pessoa pelo que ela faz. Você conhece uma pessoa pela forma como ela fala, pela forma como ela cobra, pela forma como ela presta serviço, pela forma como ela se compromete com os seus próprios compromissos. Você conhece uma pessoa pelo peso da palavra dela. A fonte boa não dá uma água ruim. Mas é impossível que a fonte ruim dê uma água boa. Não é palavra minha, é palavra do Evangelho. Então entenda isso.
Primeiro, preste atenção às coisas que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Porque se você ouve alguém falar alguma coisa de cunho preconceituoso, agressivo, ameaçador, vingativo, criminoso, essa pessoa não é uma pessoa para você andar com ela. Não é uma pessoa para você ouvir os conselhos dela. Mas se você encontra alguém que fala coisas boas, que é pacificadora, que é uma pessoa que te ensina a ser tolerante, que te ensina a ser amoroso, que te ensina a não ter preconceitos, mas olhar com humanidade e irmandade para todas as pessoas, essa é uma pessoa para você andar com ela. Essa é uma pessoa para você ouvir conselhos dela. Por quê? Porque ela é uma fonte boa dando água boa. Ela é uma pessoa que do tesouro do coração dela, do bom tesouro, ela tira para você coisas boas. Então Jesus nos ensina. A boca fala do que está cheio o coração. Palavra de Jesus, não do pastor Ademir. O pastor Ademir repete. Eu podia estar falando para você aqui que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar rico, que você... Não. Eu estou te ensinando pela palavra a procurar ser uma pessoa melhor. Bom, o que isso tem a ver com o nosso segundo texto? É ele o alicerce do nosso segundo texto. O nosso segundo texto fala de um homem com o seu passado religioso, mas sem Deus. Sabe que é possível ser religioso e não ter Deus? Eu não estou falando das religiões tradicionalmente sem Deus. Existem religiões que não acreditam em Deus de uma forma pessoal. Por exemplo, o budismo. Mas dentro das religiões deístas, dentro da religião evangélica, por exemplo, que é o que nos toca, em que cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tem pessoas que com a boca confessam a Jesus, confessam o Evangelho, mas com as suas práticas negam a eficácia desse Evangelho e o conhecimento desse Jesus. Por exemplo, Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade de onde vem um homem extremamente religioso, judeu, da tribo mais pura de Israel, Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Esse homem era profundamente religioso, mas ele odiava. E ele odiava a ponto de querer a morte de qualquer um que professasse qualquer outra religião que não a dele. E quando surge um movimento chamado Movimento de Jesus Cristo, cristianismo, este homem, Saulo, ele empreende uma busca aos discípulos desse Jesus. Ele empreende uma perseguição que culmina com prisão e morte dessas pessoas. E num desses seus momentos de fúria, porque é furioso, Saulo de Tarso guarda as roupas das pessoas que vão jogar pedras e matar Estevão, discípulo de Jesus e o primeiro mártir da igreja neotestamentária. No capítulo 8 nós encontramos este homem odiando e desejando a morte dos discípulos de Jesus. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram expulsos, dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Saulo era religioso, Saulo era fiel à sua religião. Saulo, ele tinha tudo da religião, mas ele não tinha amor a Deus. Ele não conhecia o Deus de amor. Ele não conhecia misericórdia. Ele não conhecia tolerância. Ele não conhecia o perdão. Ele não conhecia o amor fraterno. Ele não conhecia o fazer bem. Ele apenas era um religioso que odiava quem não pensava como ele. Ele queria a morte de qualquer um. Ele dizia de qualquer um que tinha que ser perseguido, que os seus bens teriam que ser tomados e que aquelas pessoas tinham que ser jogadas na cadeia e depois sentenciadas à morte. E quando as pessoas estavam sendo assassinadas, ele se regozijava. Então veja,
O discurso dele como religioso era que ele amava Deus. No sábado ele ia à igreja, porque ele era judeu e ia à sinagoga. Ele cantava ao Deus dos seus pais, ele fazia as suas orações, mas ele era uma fonte ruim, porque as ações dele eram ruins. Ele falava com a boca, mas as suas práticas eram ruins. O seu coração estava cheio de ódio e de violência. Então veja, meu irmão, minha irmã, não basta você dizer que tem 40 anos de igreja. Não basta você dizer que é de uma igreja que tem 10 mil membros. Não adianta você se orgulhar de o seu pastor ter um programa da televisão. Não adianta você falar que conhece todos os livros da Bíblia. Não adianta você recitar versículo da Bíblia. Não adianta você fazer parte de grupos de oração, de estudo, se você é preconceituoso, se você quer morte das pessoas, se você não consegue olhar para o diferente de você como seu irmão. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, porque foi o próprio Jesus que falou: quem você acha que dá o sol sobre o bom e sobre o justo? Também sobre o mal e sobre o injusto. Quem você acha que manda a chuva para o bom e que manda a chuva para o mal? Deuses diferentes? Não, o mesmo Deus. Deus que coloca o pão na sua mesa, põe também o pão na mesa de todas as pessoas que estão no mundo. Ou você acha que Deus escolheu só você para amar? A Bíblia diz, da forma mais clara e sem equívoco, mais simples e direta: porque Deus amou o mundo. O mundo é um conjunto de todo mundo. Deus amou aquele que se tornaria evangélico, aquele que se tornaria islamita, aquele que se tornaria espírita, aquele que se tornaria gay, aquele que se tornaria hétero, aquele que se tornaria anão, aquele que se tornaria gigante, aquele que se tornaria preto, aquele que se tornaria branco. Então não há por que alguém que conhece esse Deus, que é o Pai de todos, ter preconceito no seu coração. Não tem sentido. Não tem sentido um pastor pregar ódio. Não tem sentido um pastor querer arrecadar dinheiro, porque as almas não são uma produção de dinheiro. Não tem sentido a gente lutar para ter a aparência de fonte boa sendo fonte ruim. Nós precisamos lutar para transformar o mal que existe em nós como herança de Adão, porque em Adão eu sou caído, em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado, diz o salmista. Eu preciso matar este velho homem, eu preciso que essa velha natureza morra. E quando essa verdadeira natureza que Cristo quer me dar chega ao meu conhecimento, então eu aceito Jesus como meu Salvador, e essa velha natureza morre. E quando ela morre, eu recebo uma nova vida, eu recebo um novo espírito, mas eu preciso cuidar desse novo espírito. Não adianta você receber um neném. Por exemplo, Tiago e Gabi receberam um neném recentemente. Acabou a obra de ter filho, Gabi? Foi só ganhar um neném? Você só teve que se preocupar com o Natan durante 9 meses? Já pensou? Vocês acompanharam a Gabi? Quem acompanhou a Gabi grávida? Vocês acompanharam a Gabi grávida? Você lembra dela? Dela grávida? Durante 9 meses ela ficou empenhada em dar o melhor para o filho, né? O Tiago também, né, Tiago? Trabalhou muito. Mas aí já pensou, se o neném nasce, aí a Gabi e o Tiago olham e falam: agora é por sua conta. Já te pus no mundo, agora não é mais comigo. É assim? Não. E eles vão cuidar desse neném pelo menos uns 18 anos. Para falar pouco, 15. Para que esse neném tenha possibilidade de dar certo na vida. Pelo menos, no mínimo 15 anos. Quando você recebe a nova natureza de Cristo, a sua obra de cuidar dessa nova natureza só está começando. Você não recebe Jesus e se torna perfeito. Você não deixa a sua velha natureza para trás e pronto, agora eu sou crente perfeito. Não, agora você tem que cuidar da nova natureza. Você tem que fortalecer a nova natureza. Você tem que ensinar para a nova natureza pelas escrituras, pela experiência com Deus, pela palavra que você ouve. Qual é o caminho que essa nova natureza tem que seguir para ela? Então você vai matando as ações da sua velha natureza e tendo natureza nova. Isso é o que representa o batismo. Quando você vai ao fundo da água, representa que a sua velha natureza morreu. E quando você sai da água, representa que você nasceu de novo.
Paulo, o apóstolo, só nasce quando Saulo de Tarso morre. Para que Paulo pudesse nascer como apóstolo e se tornar o grande divulgador do evangelho, porque só existe igreja de Jesus fora de Israel, porque Paulo, o apóstolo, fez acontecer. O maior personagem de Atos dos Apóstolos é Paulo, o apóstolo, não é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era religioso, mas era ruim. Saulo de Tarso era religioso, mas não tinha piedade. Saulo de Tarso era religioso, mas não amava. Saulo de Tarso era religioso, mas não conhecia Deus. Saulo de Tarso era tradicional, mas não conhecia o novo de Deus. Mas, olha que coisa interessante. Vamos ler o que aconteceu com os que foram expulsos e dispersos, que já tinham nascido de novo, já conheciam Jesus. Olha o que diz deles. Verso 3 fala que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os prendia. Mas veja o que diz a partir do verso 4. Mas os que andavam expulsos e dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Verso 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção, porque ouviam e viam sinais. Veja por favor o verso 7, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmão, que coisa linda. Aqui você tem um grupo de pessoas que, nascidos de novo, já tinham perdido todos os seus bens, porque Paulo os estava perseguindo. Paulo chegava numa casa, não dava tempo de pegar as coisas, a roupa, a comida, as joias e o dinheiro, porque se eles fossem parar para pegar essas coisas, Paulo chegava com a guarda e os prendia. Saulo já tinha prendido a muitos. Saulo de Tarso já tinha prendido e colocado na cadeia muitos e matado a outros. Então essas pessoas saíram com a roupa do corpo praticamente. Mas como o coração de cada uma delas não era mais um coração do velho homem, porque eles tinham entendido que Jesus nos dá uma possibilidade de darmos um salto de evolução, de deixarmos para trás a velha natureza, de sermos nova criatura. Eles saíram pregando o evangelho. Olha aqui para mim em nome de Jesus, o que é evangelho? Evangelho é boa notícia. Você pode dar boa notícia para alguém dizendo que ela está para morrer? Você encontra alguém e a pessoa está lá e você fala, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é? Você vai morrer em 3 semanas. Isso é boa notícia? Não, não é boa notícia. Qual que é a boa notícia que você dá para a pessoa? Olha, você foi curado da sua enfermidade e vai viver muitos anos. É boa notícia você virar para uma mãe e dizer assim, olha, sinto muito, mas a sua filha não passa de hoje. Isso é boa notícia? Isso é terrível. Mas é boa notícia quando você entra e aquela criança está para morrer e você pega pela mão e entrega para a mãe aquela pessoa curada. Boa notícia é quando você fala do amor de Deus por todas as pessoas. Quando você tira do seu coração tudo que diferencia o outro de você. Quando você ama o outro como ama a si mesmo. Quando você deseja para o outro, seja ele quem for. Preto, branco, amarelo, alto, baixo, pobre, rico, mendigo, empresário, trabalhador, patrão, não interessa. Quando você olha para a pessoa e deseja o bem para ela como você deseja para você. Quando você não olha para a pessoa e julga a pessoa porque ela é de esquerda, de direita, porque ela é cruzeiro ou atlético, porque ela gosta de homem ou de mulher, porque ela é vegetariana, ou ela é carnívora, ou ela é onívora. Quando você não coloca diferença como obstáculo no amor, quando você ama porque você sabe que é filho de Deus, e aquela pessoa é seu irmão ou sua irmã, então eu tenho que amar aquele que me gerou, e amo também aquele que dele é gerado. Esses que foram dispersos, tendo deixado tudo para trás, levaram o evangelho do amor, da tolerância. Eram pessoas que resolveram não querer o evangelho da briga. Vocês não sabem mais o Demóstenes, né? E o Ed, eles têm um apartamento aqui em Betim, que eu fui visitar essa semana, né? Tive a oportunidade. E aí o Ed fez um pão de queijo. Rosane, você tem que comer o pão de queijo que ele faz.
Vou te falar, airfry faz ali, mas a receita é dele. Comprou o pacotinho, mas pão de queijo muito bom, cafezinho, até falei, já pode casar porque o café é bom. E durante a conversa eu disse para eles, eu não quero para mim o evangelho da briga. Eu não quero para minha vida, para minha alma, o evangelho da porrada. Eu não quero o evangelho que diz que alguém vai para o inferno. Eu quero falar do evangelho que leva para o céu. Eu quero falar do evangelho que perdoa. Eu quero falar do evangelho de um Cristo que morreu por todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, sem reserva. Eu quero falar de um Deus que diz na sua palavra que ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E conversando agora à tarde com o Mateus, a gente estava falando sobre isso. E eu repeti isso para o Mateus. Sabe qual é a diferença entre Saulo de Tarso e essas pessoas que mesmo sendo perseguidas e tendo perdido tudo, estavam alegres e falavam coisas boas, e que a sua boca era uma fonte que jorrava água boa, era uma fonte boa que jorrava água boa? Sabe qual era a diferença? É que Paulo tinha uma ideologia. Essas outras pessoas tinham uma filosofia. Ideologia é uma verdade construída para controlar a sua vontade. Ideologia é uma história que te contam para explicar as coisas e para te levar a fazer o que elas querem fazer. Todo mundo que te dá uma ideologia quer te controlar. Sabe qual é a característica da ideologia? Esconder informações. Vocês são novinhos. Vocês não assistiram a Família Dinossauro. Vocês assistiram a Família Dinossauro? Nunca assistiram a Família Dinossauro? Tarefa de casa do professor Ademir. Vocês vão lá no YouTube e colocam assim, Família Dinossauro. E assistam. Mas eu vou avisar para vocês que vocês correm um risco muito grande de amar a série e começar a assistir todos os capítulos. Porque é lindo, é muito legal. É uma família de dinossauros. Foi feito pelos estúdios Disney. Vamos falar pouco, né? A Disney só faz coisa boa. E a família dinossauro, né? O pai de família, né? O Dino da Silva Sauro, o nome dele é Dino da Silva Sauro. Tem alguém aqui que é da família Silva? Tem alguém que é Silva aqui no sobrenome? Quem? Zé Silva? Pois é, sua família vem lá do tempo dos dinossauros, hein? Era Dino da Silva Sauro. O Dino da Silva Sauro trabalha numa empresa, que é uma empresa de desmatamento. Não é de reflorestamento, é uma empresa de desmatamento. E vocês sabem que de algumas décadas para cá, toda empresa, todo órgão tem uma missão, né? Tem um conjunto de frases que define a missão da empresa. Né? Tem lá a visão e tem a missão. E a missão, ou a visão da empresa de desmatamento, onde trabalha o Dino, está escrito atrás da mesa do chefe. E sabe qual é a frase que marca a empresa? As coisas são assim porque são assim. Olha que frase. As coisas são assim porque são assim. Encerra toda a questão. Não pergunte por que é assim. Porque é assim. A ideologia, ela te diz, por exemplo, quem é ruim. Mas não te diz por quê. A ideologia diz para você quem não presta. E não te diz por quê. A ideologia diz para você quem você deve matar, ou quem você deve desejar que morra. Mas não diz por quê. E quando você insiste, ela fala, porque Deus quer. Irmão, quando fala Deus quer, acabou a discussão, porque eu não tenho como chegar em Deus e dizer, vem cá, diz para mim agora, mostra para mim. Você tem que acreditar na voz daquela pessoa que te falou. Então a pessoa vira para você e fala assim, sabe por que nós podemos escravizar os negros? Porque preto não tem alma. Sabia que essa era a explicação que legitimava para os cristãos durante a escravidão o escravizar alguém? Sabiam que eles olhavam para um negro e diziam, isso não tem alma, então eu posso escravizar? Sirlene é professora de história. Pode perguntar para ela, se você não acreditar em mim. Mas ela com certeza vai confirmar. Isso é uma ideologia. Então veja, Saulo de Tarso, ele aprendeu a odiar. Mas ele nunca soube por quê. Quando disseram para ele, tem um judeu chamado Jesus, que dá um novo nascimento, que muda a vida das pessoas, que cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e ele diz, vamos perseguir, não podemos aceitar. Porque Jesus entrava na casa da prostituta e não mandava ela parar com a prostituição, ele não estava interessado nisso.
Isso ela ia fazer depois que ela se convertesse, se ela quisesse. Jesus não entrava na casa do publicano e mandava ele parar de cobrar mais. Jesus comia do que punha na mesa e agradecia. E o publicano, se tocado pelo Espírito, dizia: Senhor, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei em alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus não mandava fazer isso ou aquilo. Jesus amava. Saulo não podia entender isso. Como pode alguém ousar amar? Como pode alguém não ser preconceituoso? Como pode alguém ser de Deus e não querer matar os inimigos de Deus? Irmão, Jesus não quer matar ninguém, Jesus não quer brigar com ninguém. Quem é de Jesus não anda brigando no trânsito. Quem é de Jesus não anda brigando com o vizinho. Quem é de Jesus não anda brigando na família. Pastor, mas eu briguei ontem, mas você está melhorando. Ontem você não tinha ouvido essa palavra, hoje você está ouvindo, amanhã você não briga mais, porque o Espírito está ministrando a você. Você vai melhorando. Essa é a diferença de quem perde a ideologia, mas ganha uma filosofia. Filosofia significa amigo da sabedoria, amante da sabedoria. Então eu começo a aprender com a palavra, eu começo a amar a sabedoria da palavra. E eu digo, eu não quero ser da briga. Eu não quero ser do ódio. Eu não quero ser do preconceito. Eu não quero fazer diferença. E quando eu ouço uma palavra que fala mal de alguém, aquela palavra não me faz bem, eu não quero mais ouvir. Então eu não quero mais ficar perto dessa pessoa, a não ser que ela pare. Eu e o Mateus fizemos curso de Direito na mesma faculdade. E no primeiro momento, a primeira fase do curso, talvez ali pelos 60% do curso, eu fazia de manhã e o Mateus fazia à noite. Mas no final ali dos 60 para frente, eles juntaram as turmas da manhã com a da turma da noite, ficamos todos uma grande turma. Porque quem já fez faculdade aqui, ou está fazendo, sabe que você começa no primeiro período com 50, no meio do curso você tem 25. E que vai formar é 15. Porque no meio do curso a gente vai perdendo gente. Então, na medida que as 2 salas foram se esvaziando, eles juntaram e fizeram uma turma só. E aí eu e o Mateus fazíamos alguns trabalhos, às vezes em grupos, ele fazia no grupo dele, eu fazia no meu. Mas algumas vezes eu me lembro das pessoas virarem para o Mateus e dizer assim: olha, mas eu já achei a resposta aqui, colando. E o Mateus dizia assim: olha, se você vai colar, você pode colar, mas eu estou saindo do grupo, eu vou fazer sozinho. Eu vou fazer sozinho. E as pessoas não entendiam. Como é que ele poderia fazer um negócio desse? Como é que ele não colava? Numa certa época também no direito penal, fazendo direito penal, colocaram uma professora, aquela pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, mas é péssima professora. Sabe aquela pessoa que nasceu para ser uma boa cozinheira, uma boa advogada, uma boa engenheira, menos professora? Era uma advogada, mas não era boa professora, ela era horrível. Eu não entendi nada de processo penal, ela era minha professora de processo penal. Eu não entendi nada. E realmente a minha nota caiu, era 0 absoluto, porque eu não entendia o que aquela mulher falava. E aí um dia ela marcou também um trabalho em grupo, e mandou todo mundo juntar a carteira, eu fiquei na minha. Eu falei: você não vai juntar com ninguém? Eu falei: olha, você me perdoa, mas eu não entendo nada que você fala. Se eu ficar em qualquer grupo, eu vou puxar o grupo para baixo, então eu tomo 0 sozinho, mas eu não vou puxar ninguém para baixo. E aí eu lembro de 2 colegas, uma era Bianca, a outra era Meire, colegas queridas nossas. Falei: Debi, senta aqui, você faz com a gente, nós sabemos. Eu falei: não vou fazer. Não vou colar e não sei. A matéria também não vou fazer que sei, não vou pôr meu nome. E aí, graças a Deus que é misericordioso, eles trocaram a professora, colocaram uma outra que sabia a matéria. Perguntei para ela: como é que eu faço agora? Estou no meio do semestre, eu não tenho nota. Ela falou: compra esse livro, estuda e faz a prova que você vai dar conta. Um autor chamado Nutt. Sentei, estudei e passei na matéria. Porque a didática dela era boa e a do Nutt era muito bom. Mas quando nós nos formamos e teve uma festa, não uma festa oficial, mas uma festa do dinheiro que sobrou, do caixa, aí o professor, um dos professores nossos, acho que é o Roberto, né, era de Direito do Trabalho, chegou para mim, para o Mateus, e falou, botou a mão no meu ombro do Mateus e falou assim: os 2 únicos que as notas eram realmente deles, esses nunca colaram. Irmão, é uma questão de você ser coerente.
Se você é de Jesus, você não anda armado. Me perdoe, pastor, mas eu ando armado só se você for policial. Pastor, mas eu acho que bandido tem que morrer. Desculpe, você está precisando conhecer Jesus. Jesus morreu pelos pecadores. Ele não pediu para os pecadores morrerem. Mas eu desço e eu rodo a baiana e eu não levo desaforo para casa. Me desculpe, o que Jesus diz é que você leva desaforo para casa sim, em nome dele. Você entrega na mão dele, ele faz a justiça. E não vem com aquela oração de crente dizendo assim, Deus vai julgar entre eu e outra pessoa. Porque Deus, na hora que julgar o outro, vai julgar você. Ou você acha que o juízo de Deus é só contra o outro? É com você também. Então quem é nascido de novo, quem tem uma experiência, carrega consigo o evangelho, fonte boa da água boa, árvore boa dá fruto bom. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu quero a igreja cheia, o meu desejo é que ela fique cheia. Mas eu não prego o evangelho para encher a igreja, mas para que você tenha a oportunidade de pensar o evangelho. Qual é o fruto da sua vida? Você na escola cola? Você no trabalho rouba o seu patrão? Você rouba o horário? Você passa os outros para trás? Você é tipo que a gente pode confiar porque você paga, ou você é daquele que finge que não comprou? Que esqueceu? Você é daquele que está devendo na venda, mas sequer vai lá para dar uma satisfação? Porque acontece da gente ficar devendo. Por exemplo, eu peguei dinheiro, não peguei, mas só um exemplo. Peguei dinheiro emprestado com o pastor Zé. Fiquei de pagar no dia 10. O dia 10 chegou, eu não tenho dinheiro. Eu chego para ele no dia 9 e digo, estou morrendo de vergonha. Meu carro quebrou, não pude trabalhar, você sabe que eu sou Uber, estou sem dinheiro. Eu fui assaltado, eu não recebi o dinheiro, mas eu vou te pagar. Ele pode ficar com raiva de mim porque eu não paguei, mas ele não vai me chamar de enrolado. Eu dei satisfação. Tem gente que só enrola. Você é aquela pessoa que anda brigando? Deixa eu te perguntar uma coisa em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Olha para mim em nome de Jesus. Você crê num Deus que cura? Você crê num Deus que cura? Um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando a enfermidade chega na sua casa, quando ela chega no seu corpo, você esquece a fé e se desespera? Quando você perde alguém ou perde alguma coisa, você se desespera? Quando você está sob ameaça, você também ameaça? Quando alguém te faz o mal, você paga com o mal? Que fonte é essa? De água boa ou de água ruim? Quando você está nervoso, você xinga, fala palavrão, ameaça, grita? Que fonte é essa? É água boa ou água ruim? Que árvore é essa? É árvore que eu posso conhecer pelo tronco, pela folha? Não posso. Eu conheço a árvore pelo fruto. Se o Tiago bate na mulher dele, ele pode ser crente do jeito que for, ele não presta. Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. Se a Tatá com essa carinha de anjo barroco do Alojadinho que ela tem. Bonitinha, né? Parece aquele anjinho barroco lá de Ouro Preto. Mas se ela mente contra o Lucas e diz que o Lucas fez alguma coisa que não fez e pede uma medida protetiva, ela não presta. Porque ela mentiu. Ela usou a lei contra ele mentirosamente. Ela se torna criminosa. Não presta. Pode ser crente, mas não presta. Tem alguém que saiu da igreja, ficou brava porque um dia virou para mim e disse: pastor, o senhor fala que a gente não deve pegar o celular do outro e olhar, mas eu peguei e olhei. Falei, você errou. Está errado. Brigou comigo e foi embora, saiu da igreja. Irmãos, isso tem nome e número no Código Penal, chama invasão de privacidade. Nem esposa pode pegar. Se houver uma denúncia, ela responde processo. Não existe isso de pegar o telefone do outro para olhar. Pastor, mas na relação o quê? Ou eu confio em Deus, eu ando com Deus, a minha vida está guardada na oração, e se alguma coisa acontecer, eu preciso, Senhor, me guia, porque a tempestade vem, mas o barco não afunda, o Senhor está no meu barco. Qual é o fruto que você reconhece na sua vida? Não mostre para mim, pense na sua vida, qual é o fruto que a sua vida oferece para Deus, porque Deus vai julgar você pelas suas obras, e a sua boca vai falar, no momento de dificuldade, aquilo que está no seu coração. O fruto se conhece, a árvore se conhece pelo fruto. E o fruto a gente conhece pelo bem que ele faz ou o mal que ele produz. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?